boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura, no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Daniela Lima, repórter de política do jornal Folha de São Paulo, Joyce Asselman, jornalista, comentarista de política e blogueira, Audálio Dantas, jornalista e escritor, foi também presidente do Sindicato dos Jornalistas e deputado federal, Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da Transparência Brasil, Yuri Pita, editor assistente de política do jornal O Estado de São Paulo. Como sempre, contamos também com os tuiteiros convidados e com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Senador Pedro Simão, é um prazer revê-lo. A gente sempre aprende mais com o senhor. Muito obrigado pela aceitação do convite. E eu já começo perguntando o seguinte, já que o senhor não pretende mais ser candidato a nenhum cargo eletivo. Quando o senhor começou a sua vida pública, ser honesto era pré-condição, né? Era um pré-requisito, sem o qual ninguém teria sucesso, ou as dificuldades aumentariam sensivelmente. Hoje, a honestidade parece que se tornou um programa de governo, né? O sujeito diz, eu sou honesto, e ele já sai em vantagem, se realmente for, porque os homens públicos decentes parecem que os homens públicos decentes se tornaram uma raridade no Brasil. O que aconteceu e quando isso aconteceu? Primeiro, cara, minha alegria estar aqui e te ver de novo. Tenho muita admiração por ti, pelo teu trabalho, pelos lugares que tu passou, tu deixou a imagem brilhante de jornalista. Muito obrigado. E também de ser honesto. Muito obrigado. Realmente, lá no meu tempo, a honestidade era rotina. Se falava em A ou B, se falava no governador aquele, se falava na construção de Brasília, que tinha sido desviado, mas não era o conteúdo da política, não era a responsabilidade, não era o que fazia o dia a dia das questões. Houve casos. Em 1954, quando se iniciou o movimento, em 1954, que levou o Getúlio ao suicídio, foi a campanha da lama que tinha embaixo do catete. Aí o Carlos Lacerda iniciou uma caminhada que foi longa e esse debate aconteceu. Depois foi em 64, que se repetiu e se cassou o mandato do presidente João Goulart. Aí veio o regime militar, e nesse regime militar, onde a censura existia, onde o Estado de São Paulo ficou um tempo publicando as receitas da Dona Benta e as poesias de Camões, e veio a democracia. Pensou-se que, vindo a democracia, nós reiniciaríamos uma nova realidade com uma nova vida. Não tivemos sorte de saída na eleição do presidente. Foi uma incompetência, de modo especial, do MDB, que tinha 22 dos 23 governadores, não se acertaram. Terminou o doutor Ulisses ficando com 3%, e o Collor e o Lula indo para o segundo turno. Eu era governador do Rio Grande do Sul, votei no Lula, trabalhei por Lula. No primeiro turno, votei no doutor Ulisses, mas no segundo turno, votamos nele, ganhou o Collor. Uma página das mais bonitas do Congresso Nacional, houve o impeachment do Collor. Mais bonita que eu digo no sentido que houve democracia, que houve seriedade, que se buscou a verdade, onde as oportunidades de defesa existiram. Eu quero fazer justiça. Talvez o Collor, pela vaidade dele, pela prepotência dele, não passava pela cabeça dele que aquela CPI chegaria nele. Que a CPI foi
criada para apurar as acusações do Pedro Collor, o irmão dele, contra o Farias. E ele não se opôs. Ele não se opôs, deu cobertura e deixou nós fazer as coisas. Quando viu, apareceu o motorista. O motorista com os cheques, todas as despesas da casa da Dinda, da esposa dele, da compra do carro. Ele foi casado. Senador, eu quero, como blogueira aqui, puxar para as redes sociais, né? O senhor está falando aí desse princípio que parece antigo na política hoje, lamentavelmente, que é a questão da honestidade, né? Conversando com os internautas, 2 assuntos são os que dominam as redes sociais. Um deles é a sua desistência de correr esse páreo, né? De disputar essa eleição esse ano e qualquer outra eleição. E a outra é a atuação do PMDB, a crítica ácida ao PMDB, um partido que já foi maior do Ocidente e que nos últimos 20 anos perdeu o protagonismo, resolveu ser coadjuvante. Primeiro com Fernando Henrique, depois com Lula, agora com a Dilma. Quando foi que o PMDB perdeu essa autoridade moral de lançar quadros com força o suficiente para disputar, por exemplo, a presidência da República ou mesmo os governos dos estados? Porque hoje o que a gente vê é uma repetição desse PMDB nos estados, do Brasil nos estados. E, aliás, o senhor não sente assim uma dorzinha no coração, tendo Renan Calheiro, tendo o Sarney, tendo Henrique Alves aí comandando o nosso Congresso, de deixar a política, senador? Não dá uma dorzinha no coração, não? Olha, eu apenas concluía dizendo que a CPI cassou o mandato e assumiu o Itamar. Aí houve um novo governo. E vocês jornalistas que não gostam de Itamar, debocham dele o tempo todo, das peculiaridades que ele tem, foi um governo de uma honestidade, de uma dignidade, de uma seriedade total. Total, absoluta e total. Foi o único espaço eu já diria, desde que houve a confusão do Jango, depois com os 21 anos de militares, e depois do nosso tempo de democracia, foi o único espaço que houve seriedade na política. E foi só. O senhor está dizendo que no governo do Fernando Henrique Cardoso também não houve esse padrão de seriedade que deve haver? Fernando Henrique Cardoso tem, como é que foi privatizada a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce só tem um escândalo maior do que a Vale do Rio Doce, que é hoje a Petrobras. Que a forma que privatizaram uma empresa fantástica que nem aquela, deram de presente com o empréstimo da BNDES. Já estava escolhido, era o Votorantim, o Antônio de Moraes, os maiores empresários do Brasil já estavam prontos para subir. De repente, foi uma hora que os fundos de pensões da Petrobras e do Banco do Brasil vão para fulano de tal. Quando nós debatemos isso no plenário do Senado, o ministro Barros renunciou, saiu dali e reconheceu que ele tinha mandado fazer isso, tirou os fundos de pensões do grupo do Antônio Carlos e botou para um grupo que tinha sido criado um mês antes. Ele pegou o telefone e renunciou ao Ministério. Bom, e outra de Fernando Henrique, o senhor apontou as origens. Foi a votação da emenda da reeleição. Que todo mundo sabe que correu muita coisa por fora para aquela emenda ser aprovada. Até porque havia governadores e prefeitos interessados. Todos queriam, também, todos queriam. Todos os governadores queriam, todos os prefeitos queriam. Mas aí, na hora da votação, está falando na hora da votação da emenda, aí fomos para o Itamar, o presidente da República. Foi na hora da revisão da Constituição, prevista na Constituição. Sei. E aí, Itamar, eu sou contra. Eu, como senador constituinte, votou contra. Votei contra, vou votar de novo. Eu era líder do governo. Fernando Henrique, ministro da Fazenda. Eu, como líder, como senador, votei contra, sou contra. Então, nós, o governo, votamos contra. E com o governo votando contra, faltou 9 votos para passar. Quando Fernando Henrique assumiu a presidência da República, ele mandou a emenda, ele aprovou a emenda, aí ele ficou a favor, com verbas que a gente sabe. O que houve de lá para cá ainda vai ser objeto de discussão aqui. Eu pediria que o senhor respondesse, então, a Joyce, depois Audálio quer falar? O MDB, me perdoem a sinceridade, o Brasil não tem por que festejar o 22 de abril, a descoberta do Brasil, foi por acaso. O Tiradentes a gente festeja, tem o maior respeito,
Mas a República foi um golpe de Estado. Não teve participação de coisa nenhuma. Agora, então as leis sociais do Brasil, foi o Getúlio lá em 1934, golpe de Estado, ele, ditador, baixou as leis, as normas, não teve um sindicato, não teve nenhum movimento pedindo aquilo, que nem aconteceu no resto do mundo. O movimento que houve no Brasil, realmente, foi as diretas já. Quando o MDB saiu, a carta, e no meio daquela ditadura, daquela brutalidade, quando Brizola queria a luta de guerrilha, os outros queriam o sequestro de senadores, os outros queriam o voto em branco, nós, do MDB, defendemos a direta já, anistia, fim da tortura e liberdade de preço. Mas a pergunta é o MDB que acabou, né, senador? O MDB do Ulisses, do Covas, do Tancredo, do José Richa. Aí nós fizemos a direta já, ganhamos. Aí fizemos a eleição. A direta já não ganhou, mas ganhamos no colégio eleitoral e elegemos o Tancredo. E o Tancredo fez uma coisa que ele não podia ter feito. Foi uma baita sacanagem que ele fez para nós. Morreu. Mas não estava no nosso esquema. A política seria melhor. Se ele fosse morrer, nós não ia botar o Sarney de vice. É verdade. Não estava na nossa cabeça isso. Faltou combinar com o time. Morreu e não levou o Sarney junto, ficou. Então, ali começou a implosão do MDB. Metade ficou com o Sarney no governo, metade ficou fora. Aí começou a divisão. Começou a desmontar. E aquele MDB que eu parecia histórico, pareciam cruzados numa guerra santa, virou o MDB que é esse que está aí. Só para concluir, senador, depois eu preciso passar a palavra. Esse MDB, só para concluir aqui... Então, senão a gente não gira a roda. Eu te respondo. Começou a se deteriorar no momento que nós, em vez de pensar em ter um candidato a presidente da República, e tivemos muitos candidatos brilhantes, o Covas, quando era nosso candidato, nós tínhamos grandes nomes. Aliás, o senhor lançou semana passada um candidato a presidente da Joyce, República. vou precisar girar. Trocava o candidato. Aldário Dantas. Até hoje, quer dizer. A pergunta da Joyce, de certa forma, ainda não foi totalmente respondida. Exatamente. Eu acho que tudo tem muito a ver com a sua decisão de encerrar a sua carreira política. Vereador aos 21 anos, 4 vezes deputado estadual, uma vez governador do Rio Grande do Sul, senador por 4 mandatos. 32 anos. 65 anos de carreira política que o senhor, de repente, vai deixar. Como é que o senhor imagina que vai se sentir depois desse tempo todo? Vai ser um vazio? O senhor já disse uma vez que se sentia como um Dom Quixote lutando contra moinhos de vento. Não conseguiu derrotar os moinhos? Conseguiu derrotar alguma coisa nesses anos todos, na sua luta? Eu diria que sim. Eu diria, por exemplo, que neste ano que passou, nós tivemos 2 vitórias espetaculares, que foi o Mensalão e foi as Mãos Limpas. 2 projetos que era impossível de ser aprovado. E 2 projetos que vão mudar a política brasileira. Dissemos ontem a campanha eleitoral. E o eleitor que vai votar não sabe que aqui em São Paulo, como em outros estados, são milhares de cidadãos que não podem ser candidatos, porque tem ficha suja, porque foram prefeito e não fizeram o que deviam fazer, porque foram deputados e... Essas pessoas que no Brasil puderam ser candidatos a vida inteira, porque no Brasil, ao contrário do resto do mundo, o cara, para não ser candidato, eu penso, irmão, eu roubo, eu mato, eu faço o que eu fizer, eu sou processado pelo juiz. O juiz me condena. Eu recorro para o tribunal me manda para uma junta. A junta me condena. Eu recorro para o pleno me condena. Eu vou para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça me manda para uma junta. A junta me condena. Eu vou para o pleno me condena. E isto leva 10 anos. Tem ex-governador aqui, tem gente no Brasil inteiro que se sabe. Tem 200 processos, tem 300 condenações, mas nunca no final, em fim de mandato. Agora não. Agora o cidadão é condenado pelo juiz. Condenado. Vai para a junta do Tribunal de Justiça. É condenado? Vai para a cadeia. São essas não pode mais ser candidato. vitórias. Terminou.
Então, hoje, o eleitor vai ter milhares de pessoas que ele nem vai ter problema, que não vão ser candidatos porque são proibidos de ser candidatos. Tira. Essa é uma coisa espetacular. E o Congresso não queria aprovar. Depois Numa reunião do Senado. O senhor diz que a sua desilusão com os políticos, aliás, as instituições, o senhor acha que elas estão falidas e que o caminho seria uma constituinte exclusiva e, por meio dela, talvez uma reforma política? Essa reforma política é possível com esse Congresso ou só com a constituinte? E como chegar à constituinte? Eu sou muito prolixo. Vocês estão me confundindo, eu não estou respondendo nada. Não, o senhor está indo muito bem. Completo. Vou levando. Eu defendo a Assembleia Nacional Constituinte. O que eu acho hoje é que, infelizmente, eu digo, eu não espero nada do Congresso Nacional e nem do Poder Executivo. Como está, se não houver pressão social, se não houver participação da sociedade, eu não acredito. O que é que eu vou fazer? Eu vou largar a vida pública, eu vou. Mas nesses 30 anos que eu estou lá, o que eu recebo de pedidos, de solicitação, por favor, venha, de universidade, de sindicato, de Câmara de Vereadores, e que eu não posso atender. O senhor não vai deixar a atividade política? Já estive 3 vezes aqui na Faculdade de Direito de São Francisco. Vim, debati, fiquei emocionado, jovem na praça, ali na rua, debatemos e discutimos horas a fio. O que eu vou fazer é percorrer o Brasil. E percorrer o Brasil dizer ao Brasil que tem uma nova realidade no mundo. Além do Estadão, da Globo, não sei o quê, hoje tem as redes sociais, onde o cidadão com o discutinho dele pode falar com o mundo. E essas redes têm que fazer. E foram essas redes sociais que fizeram a ficha limpa. Nós, do Senado, 20 senadores na terça-feira foram para a tribuna esculhambar para a ficha limpa, dizendo que era impossível, que não podia ser votado, que era ridículo. Eu peço desculpas até aos entrevistadores pelas minhas intervenções, mas eu sou pressionado para fazer com que a roda se complete. O senhor pode responder, por favor, no dia seguinte, o Senado, por unanimidade, aprovou. Por unanimidade. Por quê? Porque na frente tinha milhares de garotos com caixões, com vassoura e com fotografias. Perfeito. O Supremo, o Joaquim, viveu a fase mais fantástica dele. Nunca tinha feito o que ele fez. Nunca se imaginava. Vários jornalistas me ridicularizaram, fizeram coluna me ridicularizando, porque eu garantia no Supremo, eu garantia na tribuna do Senado que o Supremo ia aprovar, que eles iam para a cadeia. E que ia acontecer? Foi para a cadeia. Por quê? Porque os jovens foram para a rua. Porque houve um movimento em junho do ano passado que levou a isso. O que eu vou fazer? Eu vou andar feito um jogo. O que me inspira é o Teotônio. O Teotônio com 4 cânceres. Eu andava com ele pelo Brasil inteiro na luta pela anistia, visitando as cadeias para ver se tinha ou não tinha. E ele com os 4 cânceres ainda queria ser candidato a presidente da República. Eu não quero nada. Só quero ir lá fazer um apelo para que essa mocidade saia para a rua. E se ela sair, muda esse Brasil. Cláudio. Senador, o senhor está no 4º mandato, no final do seu 4º mandato no Senado Federal. O senhor diria que o Senado Federal faz alguma coisa que a Câmara dos Deputados não faria? Ou seja, a existência do Senado Federal é importante ou ele poderia deixar de existir? Você me deixa numa posição muito delicada. Eu só tenho que responder que ele é importante, porque senão eu ficaria numa posição meio grosseira. Quer dizer, agora que eu saí não é importante, antes era. Então, eu acho então, que o Senado faz que a Câmara não poderia fazer? Que é uma função importante. O Senado é a última coisa, se o senhor me disser, o que tem de república no Brasil? Só tem o Senado. A república no Brasil é o Senado, onde São Paulo tem 3 senadores e Piauí tem 3 senadores. O resto, não tem nada de república. O poder é soberano, o poder executivo é soberano, os municípios não existem, coitados dos estados são praticamente fora de tudo. O Senado teria uma missão importante. Agora, o Senado era para ser, já de começo, era para ser o lugar onde as pessoas chegassem no Senado, vereador, professor, deputado, governador, ministro, e chegassem a uma determinada idade, iam para o Senado, numa responsabilidade de ser casa revisora. Hoje, os guris de
35 anos, 36 anos, vamos para o Senado. E vamos, e é uma casa que compete com a Câmara, querendo fazer a mesma coisa que a Câmara. Então, tem projetos que são apresentados por senadores que é anormal. Aqueles projetos tinham que estar lá na Câmara. E hoje tem outro fato que é ridículo. O Senado, como deputado, não vale R$2 no que tange a iniciativa. Porque hoje o que vale é a medida provisória. Então, a presidente da República manda a medida provisória e a medida provisória entra em vigor na mesma hora. E o deputado e o senador hoje sabe, ele apresentar um projeto, leva a vida inteira e não acontece nada. Ele está com a medida provisória, ele apresenta uma emenda na medida provisória, é aprovada, não tem veto, não tem coisa nenhuma. Então, hoje, tanto o Senado como a Câmara, concordo contigo, tem essa representatividade. Se me perguntar, e a Câmara? A Câmara também, quer dizer, a presidente governa com medida provisória. Tem outra coisa, no final agora do governo, ela ainda criou os conselhos populares, que é uma coisa a ser discutida, que tem aspectos importantes, que tem aspectos positivos, mas não por medida provisória, não por decreto. Aquilo é um projeto de lei discutido pela sociedade, vamos debater, vamos analisar, mas de repente, às escuras, sem ninguém saber, olha, vai sair um decreto, onde ela criou os conselhos populares. Nenhuma entidade, seja onde for, pode ter uma iniciativa, o presidente da República não pode ter uma iniciativa de lei sem passar pelo conselho. Quem indica o conselho? Ela indica o conselho, indica quem paga. Por amor de Deus, isso não é democracia. Senador, o senhor citou Tancredo Neves, né? O senhor foi muito próximo a ele na luta pelas diretas, disse que foi uma sacanagem ele ter morrido, mas Tancredo está na campanha hoje. Ele é apresentado quase que como um dos principais ativos do candidato do PSDB à presidência, o senador Aécio Neves, que é seu colega no Senado. Eu queria saber se o senhor se lembra de ter visto Tancredo com Aécio, quando Aécio ainda era jovem, se o senhor reconhece alguma familiaridade no modo de atuar dos dois, se discutiu algum projeto com o Aécio no Senado, ou se o Aécio ficou fazendo apenas política? Eu acho o Aécio uma pessoa muito competente. Ele teve uma escola de vida dolorida, marcante. Ele acompanhou o doutor Tancredo durante toda a sua caminhada nas diretas já. Ele era o secretário do doutor Tancredo. Acompanhou na caminhada, acompanhou quando havia a defesa das diretas já, quando não aprovadas as diretas já, ir para o colégio eleitoral, ele acompanhou. E na montagem do governo do doutor Tancredo, o secretário, o homem particular de todos os assuntos, era o Aécio. Eu acho o Aécio tem grandes qualidades. Mas o senhor vê alguma semelhança entre ele e Tancredo? Muitas semelhanças. Por exemplo? A competência, a capacidade, a genialidade na condução dos fatos, a forma dele conseguir, que nem ele fez em Minas Gerais, os 2 mandatos, muito bons os mandatos. Eu acho que o Aécio tem todas as condições. Mas a atuação dele no Senado... O que eu vejo hoje, que eu dificulto, que eu vejo Aécio e Dilma, é que hoje o Brasil, na minha opinião, tivemos o Fernando Henrique, tivemos o Lula, temos a Dilma. O que eu sinto é que hoje se vai para a tentativa de governar como era até aqui. Hoje, o problema é que tem 30 partidos. Os partidos não valem R$2.000. Tem 40 ministérios. Os ministérios não valem R$3.000. Então, se reúne para buscar governabilidade. A palavra bonita é governabilidade. Governabilidade num governo democrata, onde os partidos não conseguem maioria, se reúnem para sentar numa mesa em torno do programa. Governabilidade em torno de ter confiabilidade, de ter credibilidade, de poder fazer. Aqui a governabilidade se reúne em torno do cargo. O que tu me dá? Então tu leva as emendas, tantas emendas, e é por isso que tem 30 partidos. Só para encerrar, porque o senhor estava falando de produtividade Daniela, do eu Congresso. preciso passar para o que no Yuri, governo do diga. Fernando Henrique, no governo do Lula e no governo da Dilma, a governabilidade, troca, é dando que se recebe que está governando. Por isso que esse país é isso que está aí. Quer dizer, o ministro vota, me dá minha emenda. Não me dá minha emenda, então eu não voto. 4, 5 deputados se reúnem e criam um novo partido. Queremos um novo partido? Nós queremos um novo ministério. Cria-se um novo ministério. Isso eu acho hoje
infelizmente... É porque a produtividade dele no Congresso Hoje foi eu baixa, acho do que Aécio, o durante Aécio, esses dois... Ele não, o PSDB, senhor se lembra de um ganhando, projeto? o O senhor MDB, estava falando de... O Aécio ganhando, o PSDB se une com ele, fecha e governa assim. A Dilma ganhando, o PMDB e companhia se fecham e governam assim. Eu acho que quem pode não fazer isso é o governador de Pernambuco. Pois é, senador, mas como fazer Porque acho isso? que ele, o partido dele é tão pequeno, o grupo que está com ele é tão pequeno, que ele, indo para o governo, vai ter que copiar o que o Itamar fez. Yuri O Pita. Itamar se reuniu, não tenho governo, não tenho nada. Vou governar com o povo. E aprovou o plano real sem ter nenhum partido. Antes aqui, agora no governo, falou meu amigo Ayrton Soares. O Ayrton Soares foi cassado, porque votou no Tancredo. E o PT votou contra o plano real. Se dependesse do PT, não tinha plano real. Mas mesmo assim, o plano real foi aprovado. Então, eu acho que um governo que não tem essa maldita maioria é dando que recebe. Não tendo essa maldita maioria, toma lá da cá. Mas que dissesse, eu vou governar com o povo, eu vou debater, vou apresentar minha sociedade, vou apresentar meu projeto. O plano real, eu era líder do governo. Eu desafio quem está me assistindo, onde quer que esteja, que era deputado, que era senador, que era governador, que fosse qualquer coisa, que ganhou um copo d'água para votar o plano real. Eu desafio que diga quem ganhou um cargo para aprovar o plano real. E foi aprovado. Foi aprovado lá na sociedade, não é com medida provisória, foi aprovado no voto, no debate, na discussão. E foi feito. Senador, E o Itamar governou 2 anos e meio sem dando o que se recebe. Senador, O senhor eu declarou vou completar a voto. roda com o Yuri Pita e vai fazer a última pergunta. Depois eu começo com a Joyce, que estava querendo perguntar. Estou E não ansiosa aqui na teremos tempo. fila. Eu ia perguntar para o senhor um pouco do que o senhor já respondeu. O senhor está apoiando Eduardo Campos Marina Silva na campanha nacional deste ano, que vem do partido pequeno, que teria, num caso de vitória, teria essa grande discussão como formar a maioria. Agora, como chegar ao poder com uma estrutura pequena, com as divergências que a gente tem acompanhado no noticiário político entre Eduardo e Marina, entre Eduardo Campos e Marina Silva. Se o senhor pudesse ser o estrategista dessa campanha, como convencer a população a romper essa polarização entre PT e PSDB, que, pelo que as pesquisas estão indicando, a gente vai ver de novo ser a trajetória dessa campanha? Essa é a triste situação que a gente se encontra. A dona Dilma tem hoje metade do tempo de televisão. Tirou o ministro que estava tendo um belo desempenho no transporte, que ela tinha tirado o ministro do transporte por uma série de escândalos que teriam havido, e botou um ministro que estava indo muito bem, obrigado. Mas aí o partido do ministro disse não. Se ele ficar, nós não lhe apoiamos. Ela não ligou. Ele se reuniu e decidiu não apoiar a presidenta. No dia seguinte, ela tirou o ministro. E a articulação foi feita por um presidiário. Botou lá no negócio de Porto, botou num Porto, não sei para ir para onde, e botou o cidadão que o partido queria botar no lugar dela. Que antes não queria, né? Era o Que Paulo antes não Sérgio queria. Passos, que Que antes antes não não E queria. a articulação, senador. Essa é a realidade. Pois é, esse é o Senador, Essa só presidente lembrando tem que a metade do tempo. articulação foi feita pelo presidiário Valdemar Costa Neto. É verdade. Que ainda tem bastante influência. Então, tu está me Pois é. fazendo uma pergunta que é dura de responder. Vou pedir que o senhor Mas, responda e depois o eu vou cara ter que vai fazer um ter- intervalo, viu? A presidente da República vai ter metade do tempo. Metade do tempo. Eu acho que o fato novo que vai haver nessa eleição é a participação da sociedade. Embora eu aqui também esteja preocupado. Por exemplo, o PT noticiou que é um número alto, não quero dizer se é 10 mil ou 50 mil, jovens que eles contrataram, que estão dando aulas e vão ganhar por mês uma importância X, para durante a campanha trabalharem a favor da redes sociedade sociais. deles, contra os outros. E aí não quero entrar em detalhe, mas se dizem também para A, para B ou para C. Então essa campanha vai ser realmente uma campanha suja. Vamos para Difícil. um rápido intervalo. Voltamos já já com o senador Pedro Simão. Voltamos ao vivo com o senador Pedro Simão.
Senador, o senhor fez voto de pobreza, nós sabemos. Como é que faz quem fez voto de pobreza para conviver com políticos lá, os senadores, a maioria deles, que parece ter feito voto de riqueza? Eu não digo que eu tenho ou não tenho a falta de pobreza. Eu realmente sou da Hortelã de São Francisco. Realmente, eu não tenho praticamente nada. Então, eu falo que fiz voto de pobreza, senão os caras vão dizer, mas o cara é incompetente, não tem nada, a vida inteira lá era. E eu falo com a minha mulher quando ela fala, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Como é que tu não tem e eles têm? Porque a mulher dele são econômicas, minha filha. As mulheres deles economizam e eles, quando tu gasta, eu não consigo fazer as coisas. Não sei. Na verdade, se um dia eu fosse presidente da República e tivesse um pouco de autoridade, era muito simples. Era pegar alguns nomes. Não preciso dizer, porque cada um de vocês sabe quem é os nomes. Senta aqui. Pega o que ele ganhou nos últimos 30 anos, nas declarações de imposto de renda, e pega o que ele tem. Não sabe mais nada. Pronto. Não precisava mais coisa nenhuma, a coisa estava decidida. Joyce. A lista é grande, né, senador, desses nomes. Na semana passada, o senhor fez um discurso entusiasmado na tribuna do Senado, falando da candidatura de Roberto Requião, que é do PMDB, seu colega, senador, é candidato ao governo do Paraná, está tentando pela 4ª vez aquela cadeira. Ele disputa o Palácio Iguaçu com o tucano, o governador Beto Richa, que tenta a reeleição, e com a petista, a ex-ministra e senadora Gleisi Hoffmann. E o senhor foi além. Além de dizer que ele venceu a convenção, que a convenção não estava no papo da turma do PSDB, o senhor disse que vai lançá-lo candidato à presidência da República em 2018. Ponto. Que o senhor vai fazer campanha para ele. É isso mesmo, senador? E o senhor não tem vontade, não, de se aventurar nessa história de presidência da República enquanto não tem um candidato do PMDB? Em quem o senhor vota agora, nessa eleição? Nessa eu vou votar no Eduardo. Fundamentalmente, eu gosto dele, como gosto e muito do Aécio. Aliás, o senhor aproximou o Eduardo e a Marina Silva. Não aproximou? O senhor costurou essa aliança. Acho que o Eduardo tem mais condições, o grupo que tem com ele, de fazer o Brasil sair dessa tristeza que é o dano que se recebe e o troca-troca. O Requião é um caso importante que nós podemos mostrar no MDB. Não tem candidato, não tem candidato. O Requião foi eleito 3 vezes. Vai ser eleito pela 4ª vez. Olha que ser eleito 4ª vez governador do Estado. E o Estado que está subindo mas a briga tá espetacularmente pesada no lá, desenvolvimento, que é o Paraná. 2 vezes senador e 1 vez prefeito de Curitiba. Eu digo que se ele se eleger, e ele vai se eleger, o MDB pode lançar no dia seguinte da posse dele candidato a presidente da República. Só para completar, o senhor aproximou a Marina e o Eduardo Joyce, eu Campos? preciso rodar aqui. Yuri. O senhor aproximou a Marina e o Eduardo Campos, é verdade? O senhor costurou essa aliança? Eu voto no Marina. Não, o senhor costurou essa aliança, Eduardo e Marina. Olha, eu diria que sim, com toda a sinceridade. Eu, quando vi que de uma maneira que eu não consegui entender, o Brasil tem 30 partidos. A coisa mais fácil do mundo é fazer partido no Brasil. A Marina, com 20 milhões de votos, e uma multidão de gente olhando para ela, a Justiça Eleitoral negou o direito que ela seja. Eu telefonei para ela, telefonei para o Eduardo. Digo, olha, acho que a grande saída de vocês dois é unirem e fazer uma grande frente. Em vez de correr tudo separado, vocês podiam fazer uma grande frente, que eu achava que era a grande frente progressista que poderia ter saído. Saiu. Não tão grande como podia ser, mas saiu. Falando dessa frente, senador, quer dizer, a gente viu ao longo aí da pré-campanha essa frente tendo os seus ruídos. E eu estava lembrando uma entrevista recente que o senhor deu, o senhor foi questionado sobre o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha, o senhor disse que não gostava muito dele, ele faz um jeito de política que é diferente do senhor, mas o senhor reconhecia que ele tem uma capacidade de mobilização ali muito forte. Se ele quiser, as frases do senhor foi até assim, nesse sentido, se ele quiser, ele convoca 10 ministros e traz para o Congresso com um estalar de dedos, a hora que quiser, porque ele tem muito poder. Como é que fica essa questão do PMDB bom não conseguir ter a mesma força do outro PMDB, como o senhor colocou, e aí, quer dizer, um governo que possa
eventualmente, Eduardo Campos e Marina Silva, por mais que tenham boas intenções, é preciso ter força para conseguir governar. E aí, como que faz para romper a força que parece que, usando a palavra do Eduardo Campos, as velhas raposas têm tido mais força no Congresso, não? Eduardo Campos representa uma forma de governar, de agir, que é diferente da minha. Eu não... Eduardo Cunha. Não, hein? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, por amor de Deus, Eduardo Cunha. Agora, ele tem mostrado capacidade. Qual? A de reunir a bancada e, quase por unanimidade, foi escolhido o líder. Mas reunir a bancada em torno de quê, senador? Em torno da distribuição de cargos. Reunir a bancada em torno do quê? E aí, como romper esse canto da sereia? Pois é. Isso aí. Quer dizer, mas Aliás, é uma vocês habilidade, falaram, digamos assim. volta Mas e acho que o meia senador volta e meia respondeu sai no dizer que jornal. A no bancada começo do Senado mandato indicou tem de usar a força popular. A bancada do Isso. Senado indicou fulano para deputado. Mas, senador, só para ver se eu entendi, o senhor acha que eleito, um presidente da República tem força, sobretudo no começo do mandato, para fazer certas mudanças? Ou para sobretudo apresentando os projetos corretos. E só deu o exemplo do Plano Real. Eu votei no Lula para presidente da República. No segundo turno, na eleição dele. Votei. Tivemos uma conversa, inclusive ele esteve na minha casa. O senhor apoiou. Hein? O senhor apoiou o Sim, governo dele. sim. Claro. Aí ele foi naquela segunda eleição do Fernando Henrique, eu não votei, e na segunda eleição votei no Lula. Ele me convidou para participar. Eu não aceitei. Mas eu fui para a tribuna e disse, olha, falando com ele, eu disse, olha, Lula, eu posso te ajudar da mesma maneira que eu ajudei o Itamar. Itamar me convidou para ser ministro. Eu digo, eu não posso aceitar. E lá no Rio Grande do Sul, há uma antipatia, todo mundo se lembra dos que derrubaram o Getúlio, e os que derrubaram o Getúlio pegaram os ministérios. Eu estava coordenando a CPI, que tirou ele, agora tu vai e eu vou de ministro, não aceito, agora te ajuda aqui no Senado. E disse que faria o mesmo com o Itamar, com o Lula. O mesmo que eu fiz com o Itamar, fazia com o Lula. Aí apareceu aquele caso que vocês na televisão botaram 1000 vezes, que o cara estava sentado, o cara ofereceu dinheiro, negócio de cachoeira, distribuíram quanto era a comissão, quanto é que não era a comissão, ele pegou o dinheiro, botou no bolso e eles começaram a distribuir a comissão. Isso saiu 1000 vezes, o Valdomiro. Exato. Eu fui para a tribuna do Senado e digo, olha, isso é um escândalo, é uma imoralidade. Tenho certeza que o presidente Lula vai tomar conhecimento disso e vai demitir. Que ele vai mostrar como é que é o governo dele e vai demitir. E falei com o governo. E falei com o líder do governo. Não demitiu. E ele não demitiu. Depois de esperar que ele demitisse, ele não demitiu, pediu uma CPI. Ele não deixou o presidente do Congresso criar a CPI. Tive que ir para o Supremo. Eu e o querido senador falecido lá do Amazonas, meu tocaio, fomos para o Supremo e ganhamos no Supremo. Só que ganhamos um mês depois. Se o Lula tivesse demitido aquele cidadão, que fez o troço público, o Brasil inteiro assistiu, era outro Lula. O governo dele era diferente. É o que eu estou dizendo agora que você está perguntando. Eu estou te respondendo. Se o presidente assumir, e da saída, de assumir, em vez de querer fazer a maioria com troca-troca, ele fazer o governo no sentido do que tem que ser feito, que é a moralidade como deve ser feito. O senhor acha que a Dilma tentou fazer Yuri, isso no começo? eu Tem que ser no primeiro ato do governo dele. Eu interrompi a pergunta do Cláudio. Não, ele já foi respondida, né? Tá. Passa para outro. Depois eu quero fazer Então, uma pergunta. Daniela e Audálio. E depois eu. Só para fechar aqui um ciclo PMDB, digamos assim. Além do senhor, um outro ícone do partido, que é o senador José Sarney, anunciou sua aposentadoria. Em 2012, numa entrevista para a revista Veja, o senhor disse que o Sarney seria esquecido pela história. Eu queria saber se o senhor ainda pensa assim. O que o senhor acha do fim da carreira política dele? Candidatura? Do fim da carreira política dele, do Sarney. Olha, se você olhar na história, não houve na história do Brasil quem esteve na crista da onda tanto tempo que nem o Sarney. Foi eleito pela UDN, rapazinho, governador do Maranhão, defendendo uma oligarquia que vinha de tempo, e até hoje ele está lá. A saída do Sarney vai ser o fim da última
os chefes de partido que mandaram no mapa. Acho que ele faz bem isso aí. Acho que... Eu falei com ele que eu disse que eu ia sair. E ele me respondeu que Aliás, o também senhor ia tem sair. recomendado que ele saia já faz tempo. Faz muito né? tempo. Mas agora ele aceitou. Audálio. Senador, é uma coisa que me intriga muito. O PMDB que hoje é do Sarney, de vários aí, Renan é Jucá. marcado pela fisiologia. Quando se fala em fisiologia, o PMDB é uma espécie de sinônimo. O que aconteceu com o Partido da Resistência Democrática? E por que o senhor continuou no PMDB? Deixa eu aproveitar a pergunta do Audálio para emendar aqui com uma pergunta enviada pelo nosso telespectador Sérgio Silveira. Ele quer saber por que o PMDB, o maior partido do Brasil, nunca apresenta candidatos a presidente, que já falamos. É porque ele quer garantir espaços no governo? É isso. Não, eu acho que era aí que eu queria mais ou menos chegar, né? Perfeito. Um partido com essa história, com essa dimensão adquirida na luta de resistência, de repente veio a democracia e ele nunca, a não ser o Ulisses naquela história ainda não muito bem contada, vai sempre nas águas de outros partidos. Em primeiro lugar, que o MDB é um partido de cargos, busca cargos, tudo bem. Mas o PT é muito mais do que o MDB. O termo do MDB, pelo menos a Petrobras, era utilizado através de técnicos especializados. Hoje, uma diretoria do PCdoB, outra do MDB, outra de não sei o quê, vê o que eles fizeram com a Petrobras. Patrimônio como o da Petrobras. Se criou uma CPI e hoje o tribunal proibiu a Petrobras, mandou parar a propaganda da Petrobras, porque nunca se viu uma propaganda tão intensa, tão fantástica como a Petrobras estava fazendo de manhã, de tarde, de noite, para esvaziar a CPI. Mas o PMDB também não foi beneficiário do loteamento da Petrobras? Hein? O PMDB também não foi beneficiário desse loteamento aí das É evidente que sim. Exato. Mas eu estou dizendo que é o conjunto, quer dizer, o governo do PT, que era o partido que foi feito, a gente esperava tudo, tinha confiança, tudo, a divisão e o loteamento é feito o seguinte: o MDB é o grupo que está no poder ali, eles que fazem. Nós não somos nem consultados. Agora o PT não, o PT tem a área tal, a ala tal, a ala tal, a ala tal, e discute entre ti um cargo para cada um. O PT está fazendo isso. E os ministros do PMDB também não mandam nada, né, senador? Os Senador. ministros não Minutinho. mandam nada, essa é a Senador, por verdade. favor, aqui. Senador. Senador, A Joyce falou uma grande coisa. lado de cá, não senador, nada. por A Joyce está favor. falando São uma coisa figurantes. que é da maior importância. É? O mais ridículo É. que o pessoal do MDB pega uns cargos que não têm peso político, de administração, de economia, de fazer coisa nenhuma. Nenhuma. O único que tem é de Minas e Energia. Só que o ministro de Minas e Energia não pinta coisa nenhuma. Você vê que agora tem essa CPI da Petrobras, fala todo mundo, ninguém convoca ele, por quê? Porque sabe O que Severino Cavalcante, do PP, ele só queria aquela diretoria que fura poço, como ele resumia. Cláudio Weber Abramo. Senador, eu queria lhe pedir que o senhor fizesse um exercício seguinte. O senhor se situe mais ou menos entre o começo da década de 50 e o início da década de 60, mentalmente. E nesse exercício, eu queria que o senhor, gostaria de perguntar o seguinte: pensando a política como se pensava naquela época, o senhor estabeleceria alguma distinção ideológica entre os dois principais partidos que se disputam a presidência, os tucanos e os petistas? Existe diferença ideológica entre esses dois partidos? Não. Não, né? O senhor não enxerga nenhuma? Não há nada mais parecido Do que um com tucano, o PSDB do que um petista. no governo. Não há nada mais parecido. Não há nada mais parecido do PSDB com o Fernando Henrique no governo do que o PT com o Lula no governo.
Não, naquilo que propõe politicamente, não apenas no que diz respeito ao comportamento de indivíduos ou de grupos dentro desses partidos. Eu estou falando em Mas o organizações que de esses governo. partidos propõem, né, em termos políticos para a população numa eleição que se aproxima, que os distingua ideologicamente, né? O senhor enxerga alguma coisa? Não, né? Sinceramente, os dois governos, eu acho... É que o Audálio fez uma pergunta que eu também queria muito que o senhor respondesse, o senhor não respondeu. Por que o senhor não saiu? Por que o senhor insistiu em ficar tantos anos num partido que o senhor tem uma crítica enorme, muito bem fundamentada? Nós temos diversos exemplos de personalidades dentro do PMDB que são um retrato perfeito do que o senhor critica na política. Por que o senhor não saiu do PMDB? Eu não tinha para onde ir. Isso é um pecado lá no Rio Grande do Sul também, não é, senador? Tinha, Mudar de partido no Rio Grande do Sul é quase como mudar de time, né? Ficaria complicada a situação do senhor eleitoralmente no Rio Grande do Sul. E criar um partido? Que era o 33. Agora o senhor deu uma resposta Seria uma interessante, né? Quer dizer, não tem para onde ir, eu sou obrigado a concordar. Quer dizer, o Brasil não tem partidos reais. Não tem. A melhor coisa que fazer é se distinguisse todos os partidos, como o caso de uma constituinte. E nessa constituinte é o que eu queria. A minha briga com o Brizola foi essa. O Brizola veio para criar o PDT, criar os partidos. E eu dizia, não, vamos ficar com o MDB e com a Arena. Golbery queria dividir. Quando o Golbery viu que a Arena começou a cair, primeiro queria na sublegenda. Manteve a Arena. Quando, apesar da sublegenda continua caindo, ele disse, sei lá, vamos terminar com o MDB e com a Arena, vamos liberar os partidos. E eu fui contra. Por que eu fui contra? Porque sabia que aconteceu isso que aconteceu. Partido sem conteúdo, sem ideologia, sem coisa nenhuma, sem nada. E hoje é a mesma coisa. Por que hoje vai estar melhor? Se antes da Dilma, lá, 7 anos atrás, eram 19 partidos. Hoje são 30. É por isso que temos 39 ministérios, 40, sei lá. Aumentando os partidos, o loteamento agora, tem senador, o seu filho vai ser candidato agora a deputado estadual lá no Rio Grande do Sul. Ele também vai sair pelo PMDB ou por outro partido? Pelo PMDB. E por que pelo PMDB? Por que ele, por Porque exemplo, não não poderia tem ter ido? Não tem nenhum outro partido para ele? Ou, por exemplo, o senhor está apoiando o PSB lá. Ele não poderia ir para o PSB do Rio Grande do Sul, por exemplo? Ele vai concorrer pelo PMDB. Então, mas... Porque ele é PMDB porque o pai dele é, mas ele é candidato, não é meu candidato, porque eu queria que ele fosse candidato. Ele achou que devia ser candidato, se preparou, tem 40 anos. Quer dizer, eu fui governador, fui presidente do partido por um tempo enorme, podia ter, quase que eu diria, entre aspas, eleito meu filho. Hoje eu não tenho nada, não sou candidato, não tenho partido, não tenho nada, não sei se ele vai ganhar. Vou trabalhar muito para ele se esforçar. Agora, ele é candidato porque ele quis. Se dependesse de mim, ele não era candidato. O senhor vai ter missão para tentar transferir voto lá para o seu candidato a governador, que está em terceiro nas pesquisas, para o seu filho, candidato agora a deputado, e também a questão da disputa da sua vaga para o Senado lá. O candidato da chapa de vocês também está em terceiro. O senhor vai fazer campanha para todo esse pessoal, tentar transferir votos para ele? O senhor acredita nessa tese de transferência de votos? Eu não tenho nenhum voto se vou transferir, nem tenho para mim, vou dar para os outros. Eu vou expor o meu voto, fazer a minha campanha, mas eu não represento nada. Nem no meu filho eu garanto a votação dele, garanto o meu voto e peço para votarem nele. Nosso candidato a governador, uma administração extraordinária em Caxias, é um grande candidato. E o nosso candidato ao Senado é o Albuquerque, é uma pessoa que teve um trabalho excepcional como líder do Partido Socialista e vai ser um bom senador, muito bom senador. Audálio vai fazer, então, a última pergunta do senador. O seguinte, a sua ideia da Constituinte exclusiva, numa reforma política, evidentemente, não continuaria essa farra de partidos, não é isso? 30 partidos, é isso? E o senhor não tem nenhum para onde ir? Se nós tivéssemos a chance de convocar uma Constituinte, o grande papel da Constituinte seria extinguir os atuais partidos, estabelecer normas de conduta para os novos partidos. Quer dizer, para ser o partido tem que ser isso, mais isso, mais isso. Na minha opinião, extinguiria a eleição como agora, teria o voto distrital,
que nem era nos Estados Unidos, ou por lista, porque hoje a eleição, o maior inimigo que tu tem no teu partido é o teu colega, quer dizer, é uma guerra. E tu gasta sua fortuna, eu estava vendo aqui, tu publicasse o preço do voto. 2002, R$ 1,23. 2012, R$ 20,62. Para ter um voto. A transparência. 2002, hoje, R$ 20,62. Cada voto que o deputado consegue. Em 2002, R$ 1,23. É essa votação onde o cara tem que fazer guerra com um amigo dele, com o irmão dele do mesmo partido. Deixa eu só esclarecer o número, só uma coisa. Tá. Esses números são da Transparência Brasil e é necessário levar em conta que quanto mais para o passado se vai, há mais subdeclaração, ou seja, você tem mais declaração de dinheiro recebido hoje do que havia antes. Embora quer dizer, ainda claro que existe, aumentou, mas deve ter sido um pouco menos que essa proporção. Só aumentou, mas Bem. provavelmente não foi tanto. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já com o senador gaúcho Pedro Simão. Estamos de volta ao vivo com o senador Pedro Simão. Senador, ficou famosa uma frase do Oswaldo Aranha, ministro Oswaldo Aranha, por sinal foi um grande político, segundo a qual o Brasil é um deserto de homens e ideias. Ele disse isso convivendo com uma geração, o que me parece, muito melhor que as que vieram depois. Antes dele, mas convivendo com ele, nós tivemos Borges, só para ficar no Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, Assis Brasil, depois Getúlio Vargas, João Neves da Fontoura, etc. Ele conviveu com essa turma toda e achava que o Brasil era pobre em matéria de políticos, de estadistas e tal. O senhor, com essa experiência toda, com a vivência que teve, eu gostaria que o senhor citasse 3 políticos brasileiros que não se encaixam nessa frase, nessa do Oswaldo Aranha, que não fazem parte desse deserto, são exceções. Quais são esses 3 políticos que o senhor mais admirou? Eu admirei muito o doutor Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Eu admirei muito a figura fantástica do Teotônio Vilela. Teotônio Vilela. E eu admirei muito a fase heróica, onde, mesmo lutando contra a morte, resistiu, que foi o Tancredo. Tancredo. Eu admirei muito, e fui um fã incondicional do Mário Covas. Acho que ele tem páginas históricas na vida dele. Discursos memoráveis que ele viu e que eu respeitei indiscutivelmente. Perfeito. Com toda sinceridade, nós temos grandes nomes. Tivemos. E hoje mesmo nós temos grandes nomes. Quem são os Agora, de você hoje? está Hoje, levantando o uma senhor citaria questão que eu alguém? considero importante, que o que está acontecendo. Você não está mais encontrando gente que queira vir para a política. Hoje você vai falar com, antigamente, um bom médico, um bom advogado, um bom professor universitário, um bom jornalista, ele ia citar. É uma queda de nível aceitava com generalizada, orgulho. né? Hoje eu reconheço. É negativo, é negativo e negativo. Senador, eu queria Agora, só hoje, o senhor Não. citaria algum político, só para completar? Hoje, Um homem de correção da palavra, o senador Jarbas Vasconcelos. Jarbas É uma Vasconcelos. linha reta, Para falha. pegar uma carona na pergunta do Augusto, eu queria saber, então, as suas 3 maiores decepções na política. Quem são as suas 3 maiores decepções na política? A minha grande decepção foi a Revolução de 64. Porque eu acho que ela foi um golpe. Ela
foi feita uma trama cruel. O Django não significava aquilo que imaginavam que significava. E se você vê hoje as biografias do que foram aquele longo período, você vai ver que não tinha ideal, não tinha história, não tinha programa. As discussões, você vê, por exemplo, o Carlos Chagas contando as histórias dos presidentes, entre o que entrava e o que saía, eram muito pior do que na política que está hoje. Eu diria que me decepcionou a volta para a democracia de nós não tivermos condições de fazer o mínimo que a gente imaginava. Durante todo aquele período da ditadura, a gente debatia, discutia, analisava, apresentava ideias, propostas, e chegou no governo, não teve capacidade de diálogo. O que faltou foi um egoísmo centralizado. A gente viu na própria campanha aqueles 17 candidatos, quer dizer, não tiveram a grandeza de se reunirem. Quer dizer, o Brizola, o Lula, o Covas, o doutor Ulisses, o Aureliano, uma infinidade. E depois a mesma coisa. A Assembleia Nacional Constituinte, é verdade que com a morte do Tancredo, o Sarney assumiu sem autoridade, ele não tinha autoridade para mandar na Constituinte. Ainda por cima inventaram de diminuir o mandato dele de 6 para 5, e ainda quiseram dizer que ele quis aumentar de 4 para 5. A Constituinte foi uma confusão. Senador. E já nós vamos verificar hoje, a Constituinte foi um espetáculo de debate, de discussão. Você pega a Constituição, tem uma série de artigos, é o tal de buraco negro. Por exemplo, reforma agrária. O Brasil fará reforma agrária na forma da lei complementar que será Que feita. não vem. O Brasil vai fazer a distribuição tributária, reforma tributária, não sei, na forma da lei complementar que vem. Então tem uma enormidade. A fidelidade partidária na forma da lei que vai ter. E até hoje nós não fizemos coisa nenhuma. Então, a nossa falta de capacidade, de sintonia, de tentar fazer uma coisa, eu não consigo entender. Aqui, senador. Joyce. O senhor citou aí o Sarney, que é figurinha carimbada nos seus discursos, né? Quantas vezes o senhor pediu a saída, a renúncia do Sarney, enfim. Mas me mata uma curiosidade aqui. Em 2009, o senhor travou um bate-boca com Renan Calheiros, justamente quando pedia a saída, mais uma vez, do Zé Sarney. Nesse momento, o senhor acabou citando o Collor, né, dizendo que o Renan Calheiros e o Collor tiveram lá umas conversinhas um tanto quanto estranhas para combinar o lançamento da candidatura do Collor à presidência. O Collor enlouqueceu, subiu nas tamancas, o ofendeu, o chamou de parlapatão, falou que o senhor tinha que engolir as suas palavras e digerir como bem as quisesse. Por que o senhor não reagiu à altura quando o Collor teve esse ataque, virou um troglodita em meio ao Senado? Eu me admiro da sua pergunta, porque todo mundo entendeu. O Collor estava numa situação ali, no Estado ali, e ele queria fazer ali, porque eu não podia me identificar com ele. Eu não podia sair na manchete, toda a segurança já estava ali, já estava os 10 seguranças preparando, para fazer uma manchete que eu saí no tapa com o seu Collor. Preferia ele dizer o que ele disse, e ficou por conta dele, do que eu ter que responder o absurdo que ele... Eu não O senhor se protegeu naquele momento. Não podia me baixar ao nível dele para usar o estilo dele. Então, não tinha o que responder. Mas com o Renan, o senhor chegou a bater na tribuna do Senado. Joyce, Sim. só encerra para passar para o Yuri. Não, pode terminar. Eu vou puxar um outro assunto aqui, senador. O senhor fez alguns elogios ao Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento mensalão. O senhor falou especificamente do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. Agora, o mesmo Supremo Tribunal Federal que acabou absolvendo Fernando Collor de Mello. E o senhor foi protagonista das ações no Congresso que levaram ao impeachment do Fernando Collor de Mello. O Supremo acertou de um lado e errou do outro? O Supremo, ao longo da história, ele não exerceu a forma que nós estamos, a organização da nossa justiça. A nossa justiça, por exemplo, todo mundo pensa que o Supremo dá as ordens, que o Tribunal Estadual obedece ao Supremo, que o juiz obedece ao Tribunal Estadual. Não, havia uma autonomia generalizada. Foi o Jobim, quando presidente do Supremo, que criou. Hoje tem o Conselho da Magistratura e o Conselho da Procuradoria.
E hoje há uma forma de agir e de ver. Hoje o Supremo está bem melhor do que teve. Mas o Supremo, aliás, sinceramente, o senhor previu, senador, não tem participação. O senhor previu a condenação dos mensaleiros Preferi. durante o julgamento lá no Supremo. Hoje, com a composição nova do Supremo, o senhor faria a mesma previsão? Eu não sei qual é a confusão, não. Não, a composição do Supremo, a entrada dos novos ministros, porque o senhor fez uma previsão quando o Supremo tinha uma composição X, agora mudou. Eu não poderia fazer. Eu diria para ti que eu acho que esse Supremo que está aí, se estivesse no lugar do outro, também teria condenado. Também. Eu acho que teria condenado. Audálio. Com toda sinceridade. Agora, o fato novo que vai acontecer, por exemplo, a Petrobras, se a Petrobras for parar lá no Supremo, como é que eles vão agir? Eu não saberia. Em relação ao Mensalão Mineiro, Audálio, minutinho, a Yuri. denúncia do Mensalão Mineiro, senador. Minutinho, Yuri. Audálio. Desculpe. Imagina. O senhor faz críticas severas tanto ao governo Fernando Henrique, ou mais precisamente ao Fernando Henrique, e também ao Lula. Quais são as críticas mais sérias que o senhor tem a fazer a essas duas personalidades políticas do Brasil, os dois presidentes? Em primeiro lugar, eu tenho que esclarecer. Até onde eu sei, eu sou amigo do Lula e amigo do Fernando Henrique. Tenho respeito, e nos respeitamos. Eu falo no governo, não falo na pessoa. Eu acho que o Lula é um homem de bem e o Fernando Henrique muito mais. O que me magoa no Fernando Henrique é porque nós jogamos o governo Itamar, que foi um enorme do governo, jogamos tudo nele. Quer dizer, apostamos na eleição dele. E ele não seguiu o mesmo caminho. Qual seria a diferença entre o episódio da compra de votos para a reeleição e o mensalão? É o mesmo estilo, né? É a mesma escola. Yuri, você queria fazer a pergunta. Eu ia só voltar àquela questão do Supremo. É a última pergunta do bloco. Em relação ao Mensalão Mineiro, quando o Supremo decidiu descer o processo que envolveu o ex-deputado Eduardo Azeredo, se o senhor acha que o Supremo também foi bem ou se houve 2 pesos e 2 medidas como uma série de pessoas colocam? No caso do Mensalão Mineiro, ele estava no Supremo porque tinha um senador da República. Esse senador se elegeu deputado. Ele renunciou ao deputado. Exato. No momento que ele renunciou ao deputado, não tinha mais parlamentar, então ele foi para o Tribunal de Justiça. Foi o caminho normal. Ele não podia ficar no Supremo se não tinha ninguém com direito a voto privilegiado. Quer dizer, ninguém com voto privilegiado. Quer dizer, não faz sentido essa crítica de que o Supremo teria adotado 2 pesos, 2 medidas? Não, por causa disso que foi... Ninguém fala isso. Porque no momento que ele renunciou... Perde o foro, sim. Perdeu o foro privilegiado. Então não tem ninguém de Minas com foro privilegiado. Foi por isso que baixou, não foi outra razão. Vamos agora para mais um breve intervalo e já voltamos para o último bloco da entrevista com o senador Pedro Simão. Voltamos ao vivo para o último bloco da entrevista com o senador Pedro Simão. Senador, eu gosto muito de conversar com o senhor por vários motivos. Um deles é que o senhor sempre acaba revelando alguns conselhos heterodoxos que o senhor dá para políticos, amigos, geralmente. Tal. Eu me lembro de um deles, o senhor dizia assim, quando o Itamar tinha alguns surtos de nervosismo, o senhor falava, o Itamar precisa casar. Precisa casar. Que tipo de conselho nessa linha o senhor daria para a presidente Dilma Rousseff, para o senador Aécio Neves e para o ex-governador Eduardo Campos? Nessa linha. O que a Dilma está precisando? O primeiro conselho que eu daria é que os três conversassem entre si. Conversassem entre si. Fizessem um estabelecimento de normas, que é a parte da diferença de aplicação aqui, ali, algumas normas que eles adotariam no governo deles.
Porque o senhor teme que a coisa desande durante a campanha. Eu faria isso, com toda sinceridade. Cláudio. Senador, ao longo dos anos, o senhor apresentou ao Senado Federal mais de uma centena de projetos de lei, né? Mais de 2 centenas, eu diria. E uma grande parte desses projetos que o senhor apresentou ao Senado diziam respeito a controle de corrupção, isso é uma área importante que o senhor se dedicou. O senhor se dedicou também a tentar regulamentar justiça e códigos, que nós chamamos, quer dizer, isso queria mudar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, no sentido, por exemplo, de agilizar a tramitação de processos, de reduzir a quantidade de recursos que se apresentam, esse tipo de coisa, né? E aqui várias dezenas deles, eu não vou ler. Nenhum foi aprovado, né? Praticamente, desses da Justiça, por exemplo, né? A pergunta é, como é que se manifesta no Senado Federal a oposição à promulgação de projetos de lei que tornem a justiça mais ágil, especificamente nesse território? Como é que a oposição se manifesta? Recentemente, havia a emenda Peluso, né, que foi apresentada no Senado, e que recebeu um substitutivo, né, na Comissão de Constituição e Justiça, creio que foi do Aloysio Nunes, que desfigurou muito o projeto. O que fazia esse projeto? Dizia que se o sujeito fosse condenado e aí o primeiro recurso dele fosse negado num órgão colegiado, o sujeito teria que cumprir a pena, não perderia o direito de entrar com recurso, mas ele cumpriria a pena. Pagaria uma multa ou iria para a cadeia. A coisa se transformou em pizza, digamos assim, na Comissão de Constituição e Justiça. Por que o Senado é resistente à agilização da justiça? Vamos ser francos. O Senado é resistente, a Câmara é resistente, o Poder Executivo é resistente e os grupos da sociedade são resistentes. Os grupos financeiros são resistentes, as grandes empreiteiras são resistentes. Ninguém quer. Na verdade, como está, se depender deles, é para ficar o resto da vida. Dura isso. Desde que o Brasil nasceu com as capitanias hereditárias, que alguns mandam, e depois do tempo surgiram as capitanias hereditárias, mas foram os homens do açúcar, os homens da criação de gado, depois foram os capitães de o Brasil são as minorias que estão por cima. As grandes empresas de rádio, jornal, televisão, são as grandes minorias que estão. Você está me perguntando o que você sabe. Quer dizer, quem tinha trabalhado no disse, tu não sou eu. Você vem dizendo isso totalmente. Essas gente aqui no mínimo que estão por. Essas gentes, até no Supremo, onde quer que seja, não deixam que essas coisas melhorem. Quer ver uma coisa? Você falou em leis que não foi aprovada. Uma foi aprovada. Eu te diria que talvez foi a melhor lei que eu apresentei. Foi aprovada, sancionada pelo presidente da República. É lei. Quantos documentos nós temos? Eu desafio alguém daqui que diga qual é o número do atestado de nascimento, da carteira de identidade, do passaporte. São 500, 10, 20, 30, 40 números. O meu projeto é o seguinte: o cara nasceu, ganhou um número. Aquele número vai acompanhar ele o resto da vida. Era o registro único, né, senador? É o número dele. Semelhante ao que se é o número do é lei. Existe uma lei que está faltando. É lei. Acompanhar ele. No colégio é o número do colégio dele. Vai fazer serviço militar é o número dele. As contas bancárias é o número dele. É casado é o número dele. É separado. Aquele é o número que acompanha ele o resto da vida. Não foi aprovada. Foi aprovada. É lei. Foi aprovada, é lei? É lei. E não funciona. Por que não cumpre? Senador. Dá para entender, Bruno? Dá uma olhada nisso para você ver. É lei e o governo. Senador, aqui. Uma pergunta que acho que é até mais pessoal que política. 65 anos de vida pública, e o senhor resolve deixar essa política partidária direta, pelo menos não vai concorrer à eleição, e imagino que o senhor esteja num momento de reflexão. Olhar para trás, esses 65 anos e os 85 de vida. Aliás, o senhor deixa o seu mandato bem no dia do seu aniversário, dia 31 de janeiro, é isso, não é? Como o senhor se vê
Como Pedro Simão se enxerga como homem, como político e o que o senhor ainda quer? Eu sou descendente de árabe. E os árabes têm uma expressão que eles usam, maktub, estava escrito. Então, essa coincidência de eu fazer 85 anos, no dia em que eu termino a vida pública, Maktub. me atingiu bastante. Eu chego ao meu final de mandato. Não vou ter a vaidade que São Paulo teve quando ele disse: cheguei ao fim, combati o bom combate, estou na fé. Mas eu acho que eu sempre tentei fazer o bom combate. Eu olho para trás e eu acho que eu nunca consegui. Desde a primeira vez, eu sempre fiquei do lado que a minha consciência dizia que dava certo. Podia ter ficado com Brizola, fiquei com Pasqualini. Podia ter ficado... Muita gente aderiu à Revolução, fiquei contra ela o tempo todo. Podia ter ido para o governo, fiquei na oposição. E lutei. Lutei nas horas difíceis, lutei nas horas amargas, apresentei projetos. Nunca brinquei com a honra nem com a dignidade de ninguém. Fiz propostas profundas. Tenho um conteúdo de fé. Ninguém me perguntou, mas eu responderia. O homem, para mim, número 1 no mundo hoje é o Papa Francisco. Acho que realmente Deus deu algo de novo na vida desse homem. Ele representa alguma coisa, independente de religião. Eu acho que ele tem uma missão. E eu me retiro com a maior humildade. Com a maior humildade. Podia ter sido, quer dizer, 3 vezes fui apontado candidato a presidente, podia ter topado, podia ter virado a mesa. Mas acho que fiz a minha parte que eu devia ter feito. Fiz. Sou um homem simples, modesto, uma vida singela, mas me recolho. Isso que eu acho importante, a minha consciência me deixa tranquilo. Me deixa tranquilo. Posso Senador. não ter sido o que devia ser, o que podia ser, mas fiz aquilo que eu achava que devia fazer. O senhor diz, eu acho que o senhor tem razão, que as reformas, as mudanças necessárias para o país, elas serão possíveis com a participação do povo e o povo na rua, como foi no ano passado. Isso refluiu, parece... Como foi na direta já também. A direta já é ainda insuperável, acho. Mas o senhor, não sendo senador, sem mandato, o senhor irá para a rua para reclamar por mudanças. E uma coisa que me é muito interessante perguntar. O que o senhor acha das manifestações de pessoas mascaradas? Pessoas? Mascaradas. Os black blocs. Eu sou contrário. Não são Está se eles referindo só, não especificamente são eles a só. Eu sou Há várias contrário. pessoas que vão para as manifestações mascaradas. Eu sou contrário. Contra. Com toda sinceridade, Tem que mostrar. eu vi, por exemplo, a quebradeira na prefeitura do Rio de Janeiro. Estava agorizada numa boa, toda agorizada numa boa, tranquilo. Tinha uns 50 mascarados, com os ferros, com os pau, quebrando todas as vidraças. E a polícia olhando de braço cruzado. O senhor acha que é Eu por isso vi que refluíram as manifestações na por causa Brasília, disso? É? a mocidade numa atitude de beleza. Eu acho que não pode, com todo respeito, não. O senhor combateu a vida inteira aí a ditadura, o senhor nunca escondeu a cara, né? É isso aí. Eram épocas bem mais Exatamente. difíceis. É isso aí. Pronto, é isso. Não é? Senador, Daniela. o senhor estava falando... Desculpa, posso? Fique à vontade, Rapidinho. Yuri. O senhor estava falando do Papa Francisco como um exemplo. Me lembrei de uma citação que o senhor também tem feito constantemente nas últimas entrevistas. O senhor tem falado muito bem de Joaquim Barbosa e o senhor chegou a dizer que o Brasil vai esperar por ele quando ele decidiu se aposentar do Supremo. O senhor pretende estimulá-lo a entrar na política? O senhor conta com isso? Eu não teria coragem de pedir para ele entrar na política.
Mas eu acho que ele é uma figura excepcional. Olha, me emocionei. Ele se despediu, foi visitar a presidenta, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, veio lá no meu gabinete se despedir de mim. Eu tenho a fotografia que eu coloquei. Eu tenho muito carinho pelo trabalho dele. Eu acho que ele teve um gesto de grandeza, um ingresso realmente muito importante. Ele agiu como podia ter agido, como devia ter agido, e merece o respeito de todos nós. Não acredito que ele vai entrar na política, Mas agora, se o senhor diz que creio. estão faltando bons homens, se o senhor acredita que ele é um bom homem, deveria entrar, não é? Mas não acredita que vá, né? Ele não Acha, aceitaria né, essa gente? altura. Daniela, Eu queria aproveitar ali de novo a questão das manifestações, porque o senhor vem defendendo isso há muito tempo, não é uma defesa recente. O senhor disse que precisa de apoio popular para que o Congresso faça alguma coisa. A gente viu em junho, quando as manifestações explodiram, o Senado aprovou uma penca de manifestações projetos. pré-Black Bloc, né? É isso. O Senado aprovou uma penca de projetos. Depois isso refluiu, os projetos pararam de andar também. Eu queria entender o que o senhor acha que deve ser uma pressão constante, ela deve ser organizada, porque as diretas a gente tinha líderes, enfim, os movimentos que surgem hoje têm uma característica muito diferente, são movimentos autorais, cada um vai para a rua pedindo a sua bandeira. O senhor acha que isso leva a algum lugar? Como? E ele deve ser constante, assim, para ter um fruto perene? Essa pergunta tinha que ser feita por Cláudio Abramo. A entidade dele, ele que deve dizer o que deve ser feito. Agora, eu acho, com toda sinceridade, que não é uma resposta fácil. Principalmente agora, com esses mascarados que vêm por cá de cá, vêm por lá de cá. Mas eu acho que as causas aparecem ao natural. Quer dizer, agora assume o novo governo. Eu acho que uma causa que podia levar os jovens às ruas, uma causa positiva, é no sentido de vamos começar com o pé direito. Vamos fazer uma campanha no sentido de buscar com o pé direito. Não vamos deixar que apareça o troca-troca, que apareça de repente o cara mudar de partido de cá para lá, para se compor de um jeito, para se compor de outro jeito. Vamos fazer, vamos cobrar. Quer dizer, aquilo que o Itamar fez pode ser feito pelo presidente que for eleito. O que o Itamar fez? Ele estava lá, chegou na presidência, ele disse, nós reunimos, eu era o líder dele, todos os presidentes do partido, todos. Aí ele disse, olha, o Itamar não está aqui porque o povo quis. O povo quis o colo. O Congresso afastou o colo. E o Itamar está aqui porque o Congresso botou ele aqui. Então, nós estamos aqui e queremos governar com todo o governo, com todos os partidos políticos. Então é o seguinte, qualquer crise nacional, que seja crise nacional, qualquer um dos presidentes do partido que está aqui, peça uma reunião nem essa, nós vamos estar reunindo aqui. E eu também quero esse direito, presidente da República. Se tiver uma crise, eu quero me reunir e fazer isso. Estou chegando à conclusão que o grande presidente do Brasil para o senhor foi o Itamar Franco, é isso? Eu concordo contigo. Em termos de período de governo, tirando as charges que o nosso amigo... Foi um período de dignidade e de seriedade. Isso foi. Foi um período que... Esse troca-troca... A grande doloroso de hoje... E o medo que eu tenho é que o novo governo comece da mesma maneira. Por isso que eu digo que se reunissem os presidentes, debatessem matérias, vamos fazer o entendimento, vamos governar de uma maneira, é a maneira que nós temos. Sinceramente, nós temos que fazer isso. Senador, Ou então nós vamos cair de novo naquilo. Acabou. Infelizmente. Palpite para o jogo de amanhã. eu ia Só falar isso, a palpite gente não pro falou de jogo. Copa. Brasil e Então, Alemanha. isso. 2-0 para o Brasil. 2-0 para o Brasil. 2-0 para o Brasil. Atenção, piteiros. Esse aqui é o otimismo. Sentimento de amor, de carinho, com o que fizeram, o Brasil vai estar amanhã. A Copa fez bem para o Brasil, senador? Hein? A Copa fez bem para o Brasil enquanto país? Fez. Eu acho que as críticas que já citaram são válidas. Não, podiam ter gastado menos, né? Eu acho isso aí. Roubaram um pouquinho foram menos também. válidas. Eu acho que fazer obra sem as devidas coisas, mas a Copa foi positiva. Infelizmente, nosso tempo acabou.
Eu agradeço a presença da Daniela Lima, da Joyce Hasselman, do Audálio Dantas, do Cláudio Abramo, do Yuri Pita, dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos assiste até essa hora, em especial ao senador Pedro Simão. Senador, o senhor sabe que eu sinto uma profunda admiração pelo senhor há muitos anos. Eu me orgulho de ser amigo do senador Pedro Simão, porque o senhor é um dos, infelizmente, né, para o Brasil e para os políticos, o senhor é um dos poucos políticos realmente admiráveis. Muito obrigado pela entrevista, em que o senhor reafirmou essas qualidades aí que tem. Acho que o senhor vai continuar servindo ao Brasil, mesmo fora sem disputar cargos eletivos. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.